Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores dos clubes, bem-vindos. Hoje, terminou agora lá o programa da TMC e a gente estava falando sobre o futebol e tudo. E aí o Ben já perguntou para mim, não tem alguma coisa positiva do São Paulo? Eu falei, não tem. E aí eu fiz um pequeno desabafo no programa falando sobre a minha tristeza, né, de ver o São Paulo nessa situação. Porque, deixa eu explicar para você o que aconteceu rapidinho. Outro dia a gente estava falando no programa sobre rivalidade. Rivalidade e tal. E entrou notícias do Corinthians, e o Corinthians numa situação muito parecida com a do São Paulo, devendo, e conselheiros que saíram e voltaram, aquela patifaria que acontece também no São Paulo. E eu falei que eu ficava triste com isso me entristecia, porque por mim, ver você torcer para o Corinthians falir e o presidente ser preso, né? Para mim, eu não torço para isso, sinceramente não torço. Aí o Beija falou, mas a rivalidade, eu falei, rivalidade é outra coisa, rivalidade não tem nada a ver com isso, para mim rivalidade é outra coisa. E hoje no programa, quando ele me perguntou, eu acabei emendando esse assunto, e é um assunto que eu queria discutir com você também, porque é o seguinte, a gente, falando do São Paulo aqui, eu falei para vocês já várias vezes, né, que embora muito topeira, muito jumento, eu acho que quando o São Paulo vai mal, a gente se dá bem, nós que criamos conteúdo do São Paulo, principalmente os que têm uma postura mais crítica, que não se vende, que não é amiguinho de empresário de jogador, por isso que defende tanto jogador. Tem muito picareta assim também, tem essa categoria nova também, amiguinho de empresário de jogador, por isso que defende tanto jogador. Não é nem porque gosta do jogador, porque tem determinados interesses. Mas a gente que tem essa postura crítica, tem alguns jegues que falam que a gente fatura com isso, que a gente é importante, que pra nós é quanto pior, melhor pra nós. E eu já defendi já falei isso aqui várias vezes e eu repeti no programa hoje, que pra mim o São Paulo na draga é a pior coisa que existe. Eu já usei os exemplos pra vocês aqui, né? De um vídeo de pós-jogo que o São Paulo perde, que tem um pouco mais de visualizações, aí o São Paulo é eliminado de uma competição porque perdeu esse jogo, e os próximos 20 vídeos não tem visualização nenhuma. Porque ninguém quer saber do time que foi desclassificado, que ficou 12 dias sem jogar, porque estava fora da Copa do Brasil. Não era muito melhor o São Paulo na Copa do Brasil? Aquele jogo contra o Juventude que foi eliminado, o vídeo tem um pouco mais de visualização. Mas não seria melhor para o canal que o São Paulo estivesse disputando a Copa do Brasil? Estivesse jogando a Copa do Brasil? Mas é que tem certas pessoas que não entendem isso, mas aí também inteligência tímida eu não sei desenhar. Eu já falei que eu não sei desenhar. E eu tava falando que o São Paulo bem, não só o São Paulo bem, o produto futebol bom é bom para todo mundo. Porque eu trabalho com futebol, é o meu trabalho, o meu produto é o futebol. Então, por exemplo, você acha que eu quero ver o Corinthians falido? Não. Eu quero ver o Corinthians gigante, eu quero ver o Corinthians bilionário, eu quero ver o Palmeiras bilionário, eu quero ver o Santos bilionário e quero ver o São Paulo trilhardário. Essa é a rivalidade, pra mim essa é a rivalidade. E eu falei pro Dentinho hoje no programa, falei, Dentinho, a rivalidade é eu torcer hoje pro Rosário Central. Eu ter torcido pro Corinthians ser eliminado do Inter pra eu poder mandar mensagem pra você no WhatsApp. E você torcer pro São Paulo perder do Grêmio, quando o São Paulo perdeu, você mandou mensagem pra mim. Isso é rivalidade. Porque se você torcer pra falência do outro clube, eu torcer, por exemplo, para que o Corinthians seja destruído, eu estou indo contra o produto futebol, que é o que eu vivo disso. Então você imagina só, um programa como o da TMC, uma das maiores rádios do Brasil. Você imagina a audiência do programa se o Corinthians tivesse com 5 Memphis Depay no time, se o Santos tivesse 3 Neymar, se todo mundo tivesse no mesmo nível do Palmeiras, do Flamengo. Imagina quanto mais gente estaria interessada em futebol. Com isso, quantos anunciantes a mais estariam dispostos a colocar dinheiro na rádio TMC por causa do futebol? Quantos anunciantes estariam interessados em patrocinar o meu canal, o canal do Fernando lá do Está Verde e tantos outros, do Santos, do Flamengo? Então, quando você torce, quando eu falo de torcer, eu luto pelo futebol brasileiro, é isso que a gente está falando. Porque senão, eu falei no programa, quando o Brasil toma um sapeca da Noruega, você tem que ficar quietinho. Se você torce pro Corinthians falir, pro São Paulo falir, pro Santos falir, quando o Brasil perde da Noruega, você tem que ficar quietinho, porque você desejou sempre o mal do futebol brasileiro. Você não tá desejando... Pra mim, rivalidade é isso.
O Santos está jogando agora, o Corinthians vai jogar daqui a pouco. Você acha que pra mim Santos e Corinthians são o Brasil na Libertadores e na Sul-Americana? Os cabal, não são. Vou torcer contra o Corinthians e estou torcendo contra o Santos. Assim como os corintianos e santistas torcem contra o São Paulo, no jogo de volta contra aquele time horroroso lá do Bolívar. E isso pra mim é rivalidade. Agora, desejar que o time entre em falência, que o presidente vá preso, que o clube acabe, que vire uma portuguesa. Olha o que fizeram com a portuguesa. É legal pro futebol brasileiro? Ah, legal o que aconteceu com a portuguesa? Lógico que não é. A portuguesa tinha que estar aí gigante também. Não é muito mais legal para nós torcedores, para quem gosta de futebol, você ter um Brasil na Copa do Mundo sendo campeão? Imagina o Brasil campeão da Copa. Não seria bom para todo mundo? Então, eu defendo essa tese. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é rivalidade. Uma coisa é eu torcer hoje pro Rosário Central e o corintiano torcer pro Curitiba no sábado, que vai jogar contra o São Paulo. E isso é uma coisa. Torcer contra o Palmeiras, isso é uma coisa. Desejar o mal do clube pelo futebol, você está desejando o mal do futebol. Então, eu penso desse jeito, porque eu trabalho com futebol. Então, para mim, quanto maior o cenário de destruição dos outros times, melhor. Então eu não estou preocupado com o futebol, estou preocupado com o meu time só. E se eu trabalho com futebol, é burrice fazer isso, concorda? É burrice eu trabalhar contra o produto que eu vendo, entre aspas. Então, eu queria saber a sua opinião, se você concorda comigo. Agora, vamos para as más notícias já, porque não são poucas, né? Vocês viram essa história desse cabeça de bagre aí, que foi... O São Paulo tem umas coisas inacreditáveis. Só aquele recadinho rápido da Golcase para você, os produtos estão aí. Hoje eu postei um story, ontem, de umas promoções de garrafinha, de copo, tem um monte de produto legal. Confere lá no site, tem filme, produto pro seu cachorro, pro seu gato, tem um monte de produto legal. Não é só ligado a futebol. Tá vendo um exemplo? Se tivesse o futebol legal, olha que seria legal o santista comprar, o corintiano comprar, o São Paulino comprar. É isso. Mas ainda bem que a Golcase tem outros produtos. Então você pode comprar de filme, do Harry Potter, do Friends e tantos outros produtos legais, pro seu pet. Mas é isso que eu falo. Tá na descrição do vídeo, tá? Meus amigos, ó, vamos direto ao assunto, porque eu queria falar de outros assuntos, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. O Nicolas voltou a treinar, tá? Depois do que aconteceu lá, o acidente, voltou a treinar. E o Jorginei lá, e o Pedro Ferreira tava com a seleção sub-20 também, estão treinando. O Arthur tá fora. Agora, São Paulo tem 45 dias para pagar 1.100.000 para evitar mais um transfer ban. Essa história envolve o próprio Jorginei lá. Seria um acordo que o São Paulo teria tido para pagar o Novo Horizontino em 5 parcelas de 200 mil e não pagou nenhuma. Na reportagem que eu vi, o São Paulo tinha informado que o presidente, o Maciz, entrou em contato com o presidente do Novo Horizontino e eles acertaram o pagamento, estão tramitando lá os contratos, como é que vai ser o pagamento. E o Novo Horizontino disse que o débito está lá, que não tem nada feito, que não tem nada programado, que não há negociação nenhuma para o novo acordo. Ou seja, o São Paulo pode tomar mais um transfer ban. E aí, desculpa. E aí, gente, olha isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. São Paulo foi acionado no Superior Tribunal de Justiça para pagar 6 milhões de reais a uma empresa chamada 7 Sports Agency, que é especializada em agenciar atletas do Equador. Essa empresa acionou o Tribunal de Justiça, para validar executar uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, o CAS, que condena o São Paulo num caso envolvendo o cabeça de bagre master Jegson Mendes. Lembra desse cara? Foi um pedido do Rogério Ceni, que era a seleção do Equador. Você lembra? O que é esse tal de CAS aí? Ele funciona como uma segunda instância para julgamentos de casos esportivos, que analisa as decisões da FIFA. Essa empresa acionou a FIFA contra o São Paulo cobrando 1 milhão corrigido e atualizado desde 2023. Esse dinheiro é mais ou menos 70% dos direitos econômicos desse cabeça de bagre que saiu do clube em janeiro do ano passado, de graça. Essa decisão desse caso aí já condenou o clube em janeiro. No dia 7 de julho, essa mesma empresa pediu uma carta para o tribunal que confirma essa decisão final e que não cabe recurso. Vai vendo. Essa empresa pode pedir ainda punições para a FIFA, caso o São Paulo não pague. É a segunda cobrança que o São Paulo sofre envolvendo esse cabeça de bagre. Olha só, em maio desse ano, o São Paulo fez um acordo para pagar 4,3 milhões de reais para o agente do cara, para o empresário do cara, um tal de Luiz Augusto Carvalho, por causa de direito de imagem atrasado. Aí com essa cobrança, faz a conta, com essa cobrança, o São Paulo pode custar
pode pagar para esse cara pode custar para o São Paulo cerca de 10 milhões de reais. Fora que tudo que pagou, né, que pagou um pouco do salário, do direito de imagem. 10 milhões de reais de prejuízo envolvendo Jegson Mendes. Você lembra desse cara? Vou refrescar sua memória. Ele fez 24 partidas pelo São Paulo, todas horríveis. Ele não tem nenhum jogo bom, Não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. E você lembra quem perdeu o pênalti contra o Água Santa, que eliminou o São Paulo naquele jogo que a gente fez no Allianz Parque, hoje no Bank Arena lá? Quem perdeu o pênalti foi esse cabeçudo, esse cafunçudo, desse pereba, desse Jegson Mendes. Aí você fala, nossa, Barolo, será que é por isso que o São Paulo deve quase 1 bilhão? É por essas e outras. É por isso que o São Paulo não consegue pagar ninguém, porque só faz negócio podre? Isso aí é gestão Casares. É Belmonte, é Rui Costa. Ah, Barolo, mas tem que perdoar o Arboleda. Quem nunca errou na vida, né? Então, vamos trazer de volta o Júlio Casares, o Belmonte, o Rui Costa. Vamos trazer de volta, eles erraram. O que não erra na vida? E eu falo o nome do cara, eu falo o nome do camisa 5 quando eu esqueço e falo, posso falar de vez em quando, não tem problema nenhum. Mas é só pra lembrar, Então, vamos perdoar, perdoa todo mundo aí, perdoa o camisa 5, perdoa o Arboleda, perdoa o Casares. Quem nunca errou, né, Barolo? Pô, quem nunca errou na vida? Você nunca errou? Eu já errei. Então vamos perdoar todo mundo. Traz o Leco de volta, traz o Schwartzman de volta. Porra, você critica o Arboleda, você tá sendo injusto com ele. Você ganha dinheiro pra não sei o quê, pra falar mal dele. Então, vamos perdoar, perdoa ele aí também. Vamos perdoar todo mundo, então. Você percebe? Aí quando o Benjamin Bach me pergunta, não tem nada bom no São Paulo? Tá aí, o que tem de bom? O Nicolas voltou a treinar? Não sei, como é que tá a cabeça dele? Não sei. O Jordinei e o menino lá voltaram da seleção sub-20. Isso é notícia boa, beleza, isso é notícia boa. O São Paulo tá em 14 jogos, tem uma vitória. Isso pra falar dessa semana, não tô falando dos últimos 15 anos. Então é isso, gente, é isso. Aí isso é bom pro canal, isso é bom pra mim como torcedor, é bom pra cacete pra mim. Eu fico triste todo dia. Todo santo dia que eu abro para ver notícia do São Paulo, eu fico triste de ver isso. E aí? É bom para nós, torcedores? É bom pro futebol brasileiro? É bom pro São Paulo Futebol Clube? Não é. Mas é bom pro canal. O Barolo ganha dinheiro com a desgraça do São Paulo. É isso. Tem gente que pensa isso. Tem gente que pensa isso por puro mau-caratismo, né? Por puro mau-caratismo. Mas isso também não sou eu. Se o pai e a mãe não educou, não sou eu que vou educar, que eu sou marmanjo e um mau caráter mais marmanjo que eu. E tem gente que fala por ignorância. E tem gente que fala isso porque odeia a gente mesmo. Isso aí também é uma coisa que eu também não tenho muito poder. Eu não tenho muito controle de quem me odeia, quem faz tudo pra me detonar, pra me destruir. Eu não tenho esse poder. Eu prefiro dar moral pra quem tá aqui curtindo meu trabalho, fazendo isso, entende o que eu falo. E pode concordar ou discordar de mim, não tem problema nenhum. Então é isso, gente, é isso. A gente vem aqui com desgaste profundo. O Santos tá perdendo de 1-0, do Maracaba, não sei o nome. Que legal. Isso é legal na rivalidade. O Santos tá perdendo, mas é legal o Santos tá na situação que tá? Você acha legal mesmo? Falido, destruído, com transfer ban, sem poder contratar jogador. Um clube que foi do Pelé, só o Pelé jogou lá. Você acha legal isso? Não, eu não acho legal, eu não consigo achar legal. O Neymar tá jogando, eu queria que o Santos tivesse 5 Neymar, que tivesse destruindo, que o nível do futebol da Sul-Americana fosse excelente, que o São Paulo, se o Santos e o São Paulo tivessem na Libertadores, com times fortíssimos, milionários, competindo com Palmeiras e Flamengo. Eu pergunto pra você, não seria muito mais legal? Claro que eu não vou torcer pro Santos ser campeão da Libertadores nem da Sul-Americana. Não vou torcer pro Corinthians ser campeão da Sul-Americana, da Libertadores, do Brasileiro, seja lá o que for. Mas isso é uma coisa. Agora, torcer pra destruição dos clubes? Desculpa, eu não consigo ser desse jeito. Eu não consigo. Talvez se eu não trabalhasse com futebol, aí sim, né? Quanto pior, melhor. A destruição de todo mundo, melhor. Inclusive do São Paulo. Mas no meu caso, sinceramente, pra quem gosta de futebol, pra quem é um idiota que compra réplica de bola porque fica feliz, pra quem é desse jeito, pra quem tá de camisa de time, que compra camisa de... pra quem...
E isso para mim é tristeza. Eu queria ver futebol, queria vibrar com o futebol, eu queria o São Paulo fortíssimo, junto com os outros clubes fortes. Para mim, porque isso é rivalidade, isso para mim que é legal. Fiquem com Deus, meus queridos. Voltamos amanhã. Que dia é amanhã? Sexta? Amanhã eu gravo um pouco mais cedo. Amanhã eu venho depois do almoço aqui pro escritório para gravar, porque amanhã eu faço o programa presencial lá. Então a gente se encontra. Certo, meus queridos? Fiquem com Deus. Obrigado pela força de sempre. Ah, o Pix! Esqueceram de avisar, agradecer os amigos do Pix. Tem gente que deixou aqui a contribuição. Ó, Cristian Moura Ferrares, Gilberto Paco e Gustavo Araújo. Muito obrigado, os amigos que contribuem aí sempre com gentileza. A gente se encontra amanhã. Forte abraço. Tchau.